Bem-vindo ao Bíblia 7, a sua leitura em 7 minutos diária do Novo Testamento. Vamos à leitura de hoje. Mateus, capítulo 21. Título: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versos 1. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povo que está adiante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Versos 12, título: A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas, ao verem os milagres que ele realizara e os meninos que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhe: Estais ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes respondeu: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de bebês obtiveste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Verso 18, título: A figueira infrutífera. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados, como a figueira secou assim de imediato. Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se disserdes a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Versos 23, título: A autoridade de Jesus e o batismo de João. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes de igual modo,
vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles, então, se puseram a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes nele? Mas se dissermos, é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Versos 28. A parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu, não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Versos 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles disseram, o primeiro. Jesus lhes disse, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Versos 33, título: A parábola dos agricultores maus. Ouvi ainda outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a alguns agricultores e ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. E enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram o mesmo com eles. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, eles respeitarão meu filho. Mas quando os agricultores viram o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. E, agarrando-o, retiraram-no da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará a aqueles agricultores? Eles lhe responderam, destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Jesus lhes disse, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este o considerava um profeta. Aqui concluímos a leitura de hoje e se você gostou deste projeto, nós convidamos a você a se inscrever, curtir e compartilhar este canal para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus em 7 minutos. Muito obrigado.